Estamos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e é muito bom ter a sua companhia. Muito bom saber que você está comigo nessa jornada maravilhosa de meditar a palavra, de rezar com a palavra e de lutar incansavelmente por aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que bom nós estarmos na presença do Senhor. Estar diante da palavra da Bíblia é estar na presença do Senhor. E nós estamos reestudando a primeira carta de São João. Então, anota aí o texto de hoje, 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 27. 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 27. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso sabemos que chegou a hora, a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai, e quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós aquilo que ouviste desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós, a unção que recebeste de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Vamos entender o seguinte, João está falando para a igreja primitiva, a igreja nascente. Eles não tinham acesso à Bíblia, eles tinham acesso à igreja, à reunião da Eucaristia, onde os textos sagrados eram lidos, onde os ensinamentos eram feitos. E João está falando aqui de uma capacitação, de um revestimento espiritual que nos dá um discernimento sobre o certo e o errado, o falso do verdadeiro. Será o que tem acontecido conosco, hein? Nós estamos muitas vezes tão alheios àquilo que o Senhor quer nos revelar. Vamos perceber aqui nesses versículos pistas para nós entendermos isso. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Como efeito, muitos anticristos estão aí. Por isso sabemos que chegou a última hora. A última hora da história começou na encarnação do Verbo. Por isso que João está dizendo que nós estamos na última hora. Quando Jesus voltar, vai já cessar os tempos cronológicos e nós entraremos na dimensão de eternidade. Mas é a última hora. E nessa última hora, ele vai dizer do anticristo que virá. Nós podemos depois, se você tiver oportunidade, leia o número 675, 676 e 677 do Catecismo da Igreja Católica e também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 11, onde nós vamos perceber ali o relato do anticristo, no tempo da apostasia da fé, naquele momento da grande tribulação, antes da vinda gloriosa do Senhor. Mas João está dizendo, muitos anticristos, né? E ele vai dizer, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Então, é importante perceber essa realidade, negar o Cristo.
o Messias. Então, João, no tempo apostólico, já havia pessoas que estavam no meio, no nosso meio, no meio deles, no meio da igreja nascente, que negavam que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, ele vai dizer, esses são anticristos, são hereges. E isso acontece em todas as gerações. Na nossa geração tem hereges dentro da igreja. E nós não podemos fechar os olhos e os ouvidos e querer agora passar pano quente. Não, tem muita coisa errada sendo dita e ensinada que está contra aquilo que são os ensinamentos de nosso Senhor. Versículo 20. Vós recebestes a unção do Santo e todos sois conhecedores. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque a mentira alguma provém da verdade. Ora, versículo 22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Pai e o Filho também não tem o Pai. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E quem conhece o Filho tem também o Pai. Então, a unção, confessar Jesus Cristo. Paulo vai dizer que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Somente cheios do Espírito Santo nós conseguimos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Christos, né? Declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Receber a unção, crisma, né? Está ligado ao Christos, crisma, a unção que vai nos capacitando a discernir a mentira da verdade, a separar o errado do certo e a viver da maneira mais correta possível e a declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus verdadeiro. Isso é fundamental para a nossa caminhada. E perceber toda a ação anticrística naquilo que nega. Quando se nega a palavra, a gente tem visto pessoas aí dizendo tem que reescrever a Bíblia é cheia de discurso de ódio. Isso é inspiração do anticristo, que não aceita a verdade e a palavra. Versículo 24. Permaneça em vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. Permaneceu o que nós ouvimos. Eles tinham ali a tradição oral. Eles ainda... Gente, imagina, vamos imaginar hoje, não sei quantos $1.000, vamos colocar aí $200.000, para se ter uma Bíblia como essa, tá? Então, tipo assim, é muito fácil Lutero dizer, a igreja não quis colocar a Bíblia na mão das pessoas. Ele está no tempo da prensa, né, da imprensa, já das publicações. Mas tudo que aconteceu anteriormente, uma Bíblia custaria $200.000 no mínimo. O trabalho de copiar versículo por versículo, né, naquilo que tinha na época, era um trabalho muito grande, mas o Espírito Santo conduzia o povo, o Espírito Santo mantinha-os na verdade, e esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Nós precisamos nos abrir a essa unção, a essa graça que nós recebemos no batismo. Não existe santidade tão plena como existiu na igreja primitiva. Eles tinham a igreja, os irmãos, né? O testemunho dos apóstolos, eles tinham uma vida apostólica, missionária, eles viviam uma vida no Espírito, eles se deixavam conduzir pelo Espírito e foram capazes de morrer por Jesus Cristo. O que está faltando para mim e para você? Escrevi essas coisas a respeito dos que procuram enganar-vos. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece convosco, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. A sua unção ensina tudo, e ela é verdadeira e não é mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. O sensus fidei que o Vaticano II vai dizer. Essa unção, essa graça batismal. E aí eu preciso dizer para você, viva em estado de graça. Eu vou insistir sempre. Estando em estado de graça, sua alma está aberta para a revelação de Deus. A unção, não estou falando de revelação da palavra, tá? A revelação da verdade, do ensinamento de Deus, de não se deixar enganar pelas mentiras de Satanás, pelo sistema do anticristo. Gente, vai chegar um tempo em que esse filho da iniquidade se manifestará. Se manifestará, está tudo sendo preparado para isso, para um governo mundial e um líder mundial que possivelmente se levantará, sendo esse que vai sentar no trono de Deus, na abominação. Mas hoje eu preciso escolher Cristo. Hoje eu preciso deixar a unção, o batismo, ter o efeito, os 7 dons, as 3 virtudes teologais, as virtudes morais, tudo aquilo que nós recebemos de graça.
e tudo aquilo que o Espírito Santo nos conduz a confessar o Cristo como Senhor. Se você ainda não é crismado, busque o crisma, a unção, tá? Isso é importante para a sua caminhada de fé. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? É preciso ter atenção com todo o movimento anticrístico do nosso tempo. A oração, a penitência e a esmola nos colocarão em estado permanente de vigilância. Viver em estado de graça sem cometer pecado mortal, como também lutando contra os pecados veniais, dará espaço na nossa vida e inteligência para que o Espírito Santo nos conduza a Cristo e à plena verdade. Nós não seremos enganados se nós permanecermos em Cristo, na palavra dele, em comunhão com o Pai, se nós buscarmos a oração, a penitência, a esmola, o desapego, e se nós vivermos em estado de graça, você não será enganado e você permanecerá fiel até o fim. Vamos rezar? Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos oferece como meio, como caminho, como graça de salvação. Eu quero viver essa vida de oração, uma vida de penitência, eu quero viver uma vida de desapego, praticando a esmola, para que cada vez mais o meu coração esteja livre para o agir do Senhor. Mas principalmente, eu quero romper com o pecado mortal, eu quero viver em estado de graça, eu vou lutar contra a malícia do pecado venial, eu quero viver em santidade, para que o Espírito do Senhor tenha liberdade de me conduzir a Ti, ao Pai e à plena verdade. Para que eu não seja enganado pelo sistema do anticristo, pelas mentiras de Satanás, mas eu permaneça na verdade. E permanecendo na verdade, vivendo essa graça, eu possa estar em comunhão com o Senhor, com o Pai, na força do Espírito Santo. Obrigado por nos alertar, mas obrigado também por nos dar a unção que nos ajuda a entender todas as coisas segundo o seu coração e a sua vontade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida à plena verdade, a Jesus Cristo, à vontade dele. Isso é fundamental nos tempos que nós estamos, porque são tempos difíceis, são tempos de heresias, são tempos onde o anticristo tem trabalhado no sistema para que um dia ele se apresente como esse filho da iniquidade para perseguir a igreja e os que amam a Cristo. Então, fique fiel, lute todos os dias por viver a santidade e deixe o Espírito Santo te conduzir a Cristo e à plena verdade. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.